conversão. Porque eu tive consciência do pecado. Se continuar pecado, eu estou morrendo. Eu agora me arrependo do que fiz. Aí eu confesso o que fiz. Eu abandono o que fiz. Quando eu chego a esse status, a graça de Deus me alcança. E quando a graça de Deus me alcança, eu sou regenerado, transformado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Lava-me e serei mais alvo do que a neve. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quando eu entendo e vivo essa experiência, o estado de conversão é automático. Ou seja, eu mudo de direção, metanoia, mudança de mente, mudança de coração, mudança de direção. Aí o nome disso é conversão. Não pensa que você vai se converter para depois você ser regenerado, porque não é isso. A sequência é essa que o pastor falou. No entanto, tem muita gente que abriga o pecado dentro de si e continua no erro. Enquanto Davi vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Ah, pastor, mas ver o reino dos céus? O que é ver o reino dos céus? Eu sei que tem a eternidade. Não é isso. Não é isso que Jesus está falando. Entende uma coisa aqui muito importante, olha só. No capítulo 3, verso... Deixa eu voltar lá. Olha lá. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão ou Deus não for com ele. Você sabe o que esse homem está dizendo? O Espírito Santo me mostrou que você só pode fazer isso se você vem de Deus. Esses sinais que vocês creem, que você está fazendo, ninguém pode fazer. Só se você vier ou vem de Deus. E aí Jesus fala para ele, na verdade, Jesus diz para ele, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. O que ele está dizendo para Nicodemos? A sua predisposição já me garante que você é um homem que nasceu de novo. Porque essa coisa não pode ser revelada a ninguém se não nascer de novo. A identificação de que aquilo vem do alto e vem de Deus não pode ser revelado se não for por uma ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está na vida daquele que é ímpio, que é cheio de pecado, que é cheio de erro, que tem consciência do pecado, que não abandona o pecado, que vive da forma dissoluta. Daquele que não se arrepende, daquele que não é regenerado, daquele que não se converte. Não há como compatibilizar uma ação do Espírito Santo para revelar as maravilhas do reino dos céus. Assim, o Espírito Santo está à porta e bate. E ele constantemente vai dizer, necessário vos é nascer de novo. Entende aqui? O pastor está voltando um pouquinho, indo, vindo, né? Vou tirar essa mesa daqui. Mas vamos lá. Além da consciência do pecado, consciência do estado, arrependimento, confissão, abandono, regeneração, conversão, há um outro processo aqui, similar, que não pode deixar de ser dito. Abandono do pecado pelo ato de rejeição. Ou seja, aquele que se converte, aquele que é regenerado e que se converte, ele passa a ter ojeriza pelo pecado. Ele passa a dizer não pelo pecado, não porque sabe que o pecado leva à morte, mas porque ele não tem prazer, porque ele não tem gozo, porque ele não tem alegria, porque ele não tem a menor compatibilidade com aquela vida anterior. Ele vai dizer, eu não quero pecar. Então não é um ato simples de rejeição por medo do que possa acontecer, ou por temor do que aquilo possa trazer à sua vida. Absolutamente não. Mas é um ato consciente que afasta o pecado de si, porque aquela pessoa passa a ter ojeriza pelo pecado. Uma coisa é abandonar o pecado depois de ter feito o pecado, outra coisa é rejeitar o pecado porque sabe a natureza do pecado. Entende ou compreende o caráter do pecado. O que o apóstolo Paulo fala, irmãos, sobre essa história? Obrigado, pastor. Ele diz assim, quando Jesus fala para Nicodemos, entenda isso, necessário vos é nascer de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é que ninguém pode compreender as coisas que são do reino se não nascer de novo.
Olha para mim. Você está entendendo o que o pastor está falando? Sim ou não? Estão entendendo? Então uma pessoa não pode identificar as coisas que são concernentes ao reino dos céus se ela não nascer de novo, não tiver uma experiência de conversão. E isso explica porque dentro da igreja, o pastor tem muita dificuldade, a igreja tem muita dificuldade com pessoas que, porque não nasceram de novo, não conseguem entender o caráter da igreja, não conseguem entender as coisas que são concernentes ao reino dos céus e, por consequência, não herdarão o reino dos céus. Irmão, não deixa nada atrapalhar você. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu vou pedir para levar esse menino lá para fora. Vai lá. Tranque lá no meu gabinete. Vai lá, porque ele já tirou a atenção aqui. Eu estava aqui no sermão. Irmão, deixa as crianças brincando aí fora um pouquinho. Isso é um assunto muito importante aqui. Então, entende o que o pastor está dizendo. O que Jesus falou para Nicodemos? E o que Davi disse para Jesus, para Deus? Cria. Ambos estavam pedindo uma transformação, necessitando de uma transformação chamada regeneração, seguida do passo da conversão. Ou seja, precisavam sofrer uma transformação profunda para que pudessem ver o reino dos céus. Dizia o pastor, por isso muita gente, porque não nasceu de novo, porque não pediu a transformação do seu coração, a sua regeneração e conversão, por essa razão, muitos trazem dificuldades à igreja, porque continuam aqui sendo carnais, continuam no pecado, continuam no erro, quando muito conseguem montar uma vida de religiosidade. E essa vida de religiosidade apenas afasta você de Deus, porque fecha seu entendimento para a sua necessidade, ao passo que cria no seu coração a certeza de que você está correto. Eu canto no coro, eu dou dízimo, eu leio a minha Bíblia, eu estou sempre ali em todos os cultos, mas você precisa nascer de novo. E quando a gente nasce de novo, a gente começa a entender algumas coisas do reino. É muito interessante quando a gente observa na igreja pessoas que não têm o caráter de Cristo. Paulo diz, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? Do Senhor, de Cristo. Então, imitar Cristo é a responsabilidade nossa. Sermos parecidos com Ele é dever cristão, porém, não por obrigação, não por consciência moral, não por um estado de condução a partir do pensamento lógico, ou seja, a filosofia fala da lógica. A lógica é a expressão verbal de um raciocínio dedutivo. Então, eu vou entender que é assim. Não! A palavra de Deus não se subjuga à ciência. Não adianta ser cientista e tentar entender a Bíblia através da ciência, da inteligência, do conceito moral. Não! Tudo isso vem como resultado da regeneração, do nascer de novo. E aí, pastor, o que Paulo fala? Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. O mundo diz isso sobre você. Ser crente por quê? Andar comigo é por quê? O mundo não entende isso porque não nasceu de novo. O mundo não entende isso porque não sofreu uma transformação. Sua esposa não compreende isso porque não nasceu de novo. Seu marido também não, seus filhos também não. Seus pais também não. E você, se não compreende, porque também não nasceu de novo. Paulo vai dizer, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, oh Deus, é o poder de Deus. Isso aquele que nasceu de novo entende, compreende. Paulo vai dizer ainda, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O grego não podia entender aquilo por causa do seu pensamento fundado na filosofia. E os judeus? Esse sujeito é louco, diz que é filho de Deus. A religiosidade. Então a religião cega. O rito da liturgia, litúrgico, cega. E o religioso não consegue entender a Jesus. Porque não consegue ver as coisas do reino. Necessário vos é nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ou seja, é nesse tempo aqui.
aqui, não é depois morto. Para isso, mais à frente, ele fala, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Mas antes de entrar no reino, você tem que ver. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Nicodemos, você tem que nascer de novo. Jesus está dizendo para Nicodemos, cara, você não vai conseguir entender as coisas que eu falo se você não nascer de novo. Nicodemos vai dizer, mas peraí, os sinais? Entende isso? Paulo ainda vai dizer, irmãos, mas o que é espiritual, olha que coisa fantástica, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Que aquele que é espiritual, aquele que nasceu de novo, aquele que foi transformado, ele discerne bem todas as coisas. Mas ele, por ninguém é discernido, porque o mundo não entende a razão de sermos crentes. O mundo não entende por que nós nos reunimos aqui, deixamos o teatro, a boate, o cinema, o fantástico, a cervejinha com os amigos, e escolhemos cantar, escolhemos adorar, escolhemos numa igreja pequena, sem muito conforto, nos reunir. Por que razão, meu amado? Por que razão? Porque nascemos de novo. O mundo não entende isso. Irmão André de Missões Portas Abertas ia para as igrejas da Ucrânia, igrejas fantásticas, lotadas, lotação esgotada, 3 pessoas no templo. Mas por que isso? Porque eles não podiam se reunir num grupo maior. Irmão Ivan Ozievski, saindo da Rússia, ele tinha uma cabana no pântano, no meio do bosque, e aí ele estava reunido com 3 irmãos naquela casa, orando a Deus, pedindo graça de Deus. Quando ele olhou para fora, ele viu o corpo de bombeiros, ele viu muita gente correndo, tacando neve, tacando água, para apagar o fogo que estava sobre a cabana. E quando ele saiu, as pessoas puxaram ele para fora, e eles disseram, você não está vendo isso aí? Ele vindo o quê? Esse fogaréu todo? E não tinha fogo nenhum, aquilo era fogo do Espírito Santo, aonde uma igreja se reunia, igreja formada por homens, 3 pessoas, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e aonde o Senhor está, aquele lugar é brasa pura, é fogo no altar, é transformação. Necessário você nascer de novo, pega teu coração quebrado, bota no altar, pega a tua vida cheia de crítica, de julgamento, bota no altar, nasça de novo, senão você não pode sequer ver o reino do céu, que dirá entrar no reino dos céus. Entende isso? O fogo caía sobre aquela cabana, glórias a Jesus, com 3 pessoas, porque eles estavam ali dentro, orando ao Senhor. Amém, querido? Paulo ainda diz uma coisa muito interessante aqui, finalizando esse momentinho. Paulo diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Não compreende. Porque lhe parecem loucura. E não podemos entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Por isso muita coisa na igreja acontece e muita gente não entende. E olha que são crentes velhos de igreja, tempo de casa, mas não têm a sensibilidade, são convencidos, não são convertidos. Procuram uma transformação através de liturgia, procuram uma transformação através do louvor, procuram uma transformação através de um gabinete pastoral. Querido, necessário vos é nascer de novo, e nascer de novo está ao seu alcance nesta noite. Quero encerrar o sermão desta noite. Ponto 3 do sermão. Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele não poderia compreender o que Jesus pregava se não nascesse de novo. Por isso ele foi crucificado, por isso ele foi perseguido, por isso ele foi injuriado, porque aqueles que o buscavam não eram homens espirituais, mas eram homens religiosos. Nada de espiritual, mas a religiosidade mata. Olha para quem está do lado, diga: a religiosidade mata. Diga para o irmão. Quero pelo menos fazer um pontinho, 2. Entenda isso, para a gente encerrar o sermão desta noite. Jesus estava dizendo que Nicodemos não poderia entender os seus milagres se não tivesse uma profunda experiência de conversão. Você sabe o que é isso daqui? Tem muita gente que critica
Tem muita gente que, em nome da religião, em nome da denominação, critica aqueles, ou criticam aqueles, que estão à espera de um milagre. Milagre da transformação. É o primeiro milagre que você tem que buscar. Pastor Ezi, lá numa praça imensa em Caxias, pregando, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E aí ele escutou uma voz dizer assim, cura aleijado, pastor. Ele disse, cura! Ele falou, na Vega, quando eu olhei, era um sujeito na cadeira de rodas. Ele falou, então quero ver ele me curar. E eu falei, e aí? Ele falou, e aí? Eu falei para ele, não podia recuar. Gente, mais de 500 pessoas olhando. Eu disse, tira a mão dele. Eles é folgado, né? Tira a mão dele. Aí tiraram. Aleijado? Eu falei, meu Deus, Ezi. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu estou esperando um pombo, né? Aí o aleijado começou a se levantar e falou, entrou em mim um calor tão grande, que eu gritei assim, tira a mão dele! O pessoal saiu liberto. Aí ele começou a fazer o pé todo torto, na velha. Eu falei, e aí? Está correndo na minha igreja hoje desde aquele dia. Glória a Deus. Olha para mim. O Jesus que transforma a sua vida não envergonha você. Diante do desafio, ele se faz um Deus presente. Mais de 500 pessoas olhando. Aquele homem se levantou de uma cadeira de roda e até hoje caminha nos corredores daquela igreja. Por quê? Por quê? Porque ele conseguiu ver o reino dos céus. Se você não enxergar o reino dos céus, os milagres vão acontecendo dia a dia na sua vida. E você sabe o que vai acontecer? Vão passar por você e você não vai perceber. E você vai estar sempre correndo atrás de sombra. Querido, é o milagre que você precisa. Que milagre é na sua vida? Você pode só antever, enxergar, ver o milagre, se você nascer de novo. Você sabe por que o mundo zomba de você? Porque não é espiritual. Porque não vê o reino dos céus. Porque não nasceu de novo. Porque não conhece o Deus que você conhece. Para encerrar a palavra desta noite, quero convidar você a se colocar em pé. Oh Deus! Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele não poderia compreender o que Jesus pregava se não nascesse de novo. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus fala para ele, é verdade, necessário tinha nascer de novo. E agora entende isso. Jesus estava dizendo para Nicodemos que Nicodemos não poderia compreender o que Jesus pregava, não poderia compreender os milagres, entender os milagres que Jesus fazia, se não tivesse uma profunda experiência de conversão. Quer ver milagre, amado? Quer ver transformação? Pede a Deus para transformar o teu coração. Pede a Deus para você ter visão do reino. E esta visão do reino não começa quando você morrer, não, amado. Começa aqui. Por isso somos um povo escolhido, aleluias. Por isso somos um povo especial, santificado para o nosso Deus, para as boas obras. Está aí no texto que você leu. Agora entenda aqui. Ele estava dizendo a Nicodemos que não poderia entender, se ele não nascesse de novo, tudo aquilo que Jesus estava dizendo no seu ministério. Seja, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas que eu falo. Não vai entender. E aí, a coisa soa como um desafio. Sabe por quê? Se você não nascer de novo, olha para mim. Se você não tiver uma experiência de transformação profunda, você não vai entender quando Jesus disser assim, dá outra face. Negue-se a si mesmo. Os mansos herdarão a terra, porque não fazem questão dela. Aí num grupo de 100, um monte de gente correndo atrás de coqueiro, casa, carro, e pouca gente correndo atrás de uma palavra de renúncia. Mas aqueles que nasceram de novo não fazem questão de nada aqui, porque sabem que não pertencem a este reino. Sabem que a sua vitória não é aqui. Ela começa aqui e ela se prolonga por toda a eternidade. Necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo,
Você não vai entender quando Jesus diz: perdoa teu irmão 7 vezes 7. Você não vai entender essas coisas. Se você não nascer de novo, você não vai entender quando Jesus fala: por que você anda ansioso pelo que é a vez de comer, beber, vestir? Deus cuida de você. Você não vai entender. O mundo não entende isso porque o mundo é imediatista. O mundo não entende essas coisas porque o mundo precisa ver para crer. Mas aquele que nasceu de novo enxerga por fé. E a ele é revelado pelo Espírito Santo que Deus cuida dele, que Deus o guarda, que Deus provê solução. E aí o Espírito Santo revela para você que você não precisa se degladiar, brigar, bater, que você não precisa de nada disso, porque Deus cuida de você. O mundo não vai entender aquilo que nós professamos quando dissemos: Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Só podem dizer aqueles que nasceram de novo. Curve sua cabeça. Senhor, tua palavra alcançou o coração da tua igreja nesta noite. Que eles possam entender, que os irmãos possam entender que nascer de novo é prioridade para se ver o reino dos céus. E que se não nascermos de novo, não vamos entender os milagres, não vamos entender as curas. Vamos achar sempre, Deus, que temos a solução para tudo quando não temos nada. Que a tua palavra possa afirmar no coração do meu irmão, e como Nicodemos, e como Davi, que eles possam orar: Senhor, que eu possa nascer de novo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero saber quantos entenderam que essa palavra era para o seu coração. Pastor, essa palavra foi para a minha vida. Eu não vou chamar aqui à frente, mas levanta a sua mão, assim, deixa eu ver. Pastor, essa palavra foi para o meu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode fechar sua mão.